Olha, uma quadrilha foi presa hoje suspeita de exigir pagamento de diversas vítimas, ameaçando elas de expor fotos íntimas. Cerca de 5 pessoas foram presas responsáveis de participar dessa extorsão, que exigiu pagamento que somava cerca de 80 mil reais. 80 mil, ameaçando divulgação de fotos íntimas. Resultado, as pessoas que estavam fazendo essa extorsão foram colocadas na cadeia. Nájila Fernandes, ao vivo, traz os detalhes no Jornal do Piauí. Nájila. Oi, Joelson. Boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. 80 mil reais pagos por uma única vítima, viu, Joelson? A gente está falando aqui de um esquema criminoso, sendo acusado de extorsão em ambiente cibernético, no mundo virtual. Como você citou muito bem, essas vítimas, elas acabavam sendo convencidas a enviar imagens, seja vídeos, fotos, imagens íntimas. E logo em seguida acabavam sofrendo ameaças. Se não fizessem o pagamento como era pedido pelos suspeitos de integrar esse esquema criminoso, as fotos, os vídeos seriam divulgados, E aí essas pessoas certamente ficariam em maus lençóis. Mas só para a gente exibir alguns trechos dessas conversas, Joelson, vou pedir para a produção colocar na tela alguns prints, e a gente vai citar aqui alguns trechos de uma conversa entre essa vítima, que chegou a pagar cerca de 80 mil reais para esse esquema, e os suspeitos de integrarem esse grupo, dessa organização criminosa que extorquia dinheiro de algumas pessoas, não só no estado do Maranhão, mas em outros estados também. Nesse primeiro print, o suspeito diz o seguinte: quero mais 1.000, porque não deu para eu fazer o que eu queria. A vítima responde: não tenho mais. O suspeito insiste e diz: pois eu quero, sei que você tem, tenho certeza que tem. Se mandar, eu me aquieto esse mês. Se não mandar, vou pedir mais no dia 15. A gente está mostrando apenas trechos de certamente uma conversa longa que durou dias entre essa vítima e esses suspeitos. Temos um segundo. Por gentileza, nesse segundo trecho de conversa, diz o seguinte: fiz um pedido apenas, aqui quem fala é o suspeito, avisei que quero 1.000 amanhã cedo, pela manhã. E aí a gente pula agora para um terceiro print, onde tem aí um bom dia, acordei agora. Aí em seguida, não me responde e nem me procure mais esse ano. Aí o suspeito vai e diz: ué, e por que não chegou aqui esse Pix? Acabei de abrir o banco e não chegou. Joelson, essas conversas para a polícia são sim prova de uma extorsão. E como você já destacou, um esquema criminoso que foi preso em Açailândia, no estado do Maranhão, em uma operação deflagrada pela Polícia Civil aqui do estado do Piauí, pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. O objetivo da polícia durante essa operação era dar cumprimento a 5 mandados de prisão e 5 mandados de busca e apreensão. 4 pessoas foram presas. Infelizmente, um conseguiu fugir e é considerado pela polícia, segundo a própria DRCI, que é a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, Gustavo Almeida, que está foragido, é o líder desse grupo. Só para a gente simplificar aqui como é que aconteciam essas conversas, primeiro o esquema criminoso por meio de perfis no Instagram, nas redes sociais, fazia contato com as vítimas e aí mantinha uma conversa durante algum tempo até que essa conversa ia para o WhatsApp e lá as vítimas acabavam sendo convencidas para enviar essas imagens íntimas. A gente vai ouvir agora o que diz o delegado Humberto Mácula, ele que é titular da DRCI, e explica melhor como esse grupo agia. A Operação Cativeiro Digital, ela foi baseada através de uma investigação do crime de extorsão no meio cibernético, que esses criminosos que estavam sediados em Açailândia, Maranhão, eles criavam perfis falsos de mulheres e atraíam homens para conversar. A partir dali, passava-se para o WhatsApp e eles conseguiam fazer com que essas vítimas compartilhassem imagens e vídeos íntimos. Munidos desses vídeos, os criminosos começaram a extorquir as vítimas, dizendo que iriam publicar, que tinham que pagar dinheiro e colocavam a vítima nessa prisão psicológica. A vítima não conseguia dormir, a vítima não conseguia viver, não conseguia ter a rotina dela normal
e assim começou a fazer as transferências. Quando viu que aquilo não parava, que estava se tornando uma bola de neve, nos procurou e os nossos investigadores começaram a fazer as análises dos perfis e chegamos até a autoria, lá em Açailândia. Foi enviada uma equipe para Açailândia e ontem nós efetuamos a prisão dessas pessoas que confessaram o crime, né? O líder é o Gustavo Almeida, ele utilizou inclusive contas de familiares para receber esses valores, dizia que estava ganhando dinheiro jogando jogos de bets, jogos ilegais, e assim a família acreditava que ele estava ganhando nesses jogos, mas na verdade ele estava praticando essa extorsão. Joelson, segundo a própria polícia, esse grupo já agia há pelo menos 5 anos e não somente no estado do Maranhão, possíveis vítimas também em outros estados, porque a gente está falando de crimes virtuais, né? E por meio do virtual é possível ir longe. Segundo ainda a polícia, Gustavo Almeida, que não foi preso, está foragido, utilizava perfis falsos, contas, por exemplo, da esposa, da irmã e até da avó, que nunca mexeu com rede social, nunca abriu uma conta, por exemplo, no Instagram. Usava imagens de mulheres conhecidas, influenciadoras, para atrair essas vítimas. Homens, não é? Que chegavam a enviar essas imagens íntimas. E aí, nunca é demais lembrar, Joelson, algumas dicas, passar algumas dicas, algumas orientações de como se proteger, não é? A gente sabe que no mundo virtual nunca a gente tem certeza de quem é que está do outro lado conversando com a gente, mas se a gente ficar atento, fica muito mais difícil ser uma vítima desse tipo de crime. E essas orientações a gente vai ouvir agora, ainda com o delegado Humberto Mácula. Nunca compartilhe imagens íntimas para quem quer que seja, tá? Inclusive para pessoas que você conhece. No momento em que você compartilha essas imagens, você perde o domínio sobre elas, né, e entrega um poder àquela outra pessoa que está do outro lado sobre a sua vida, principalmente se é imagem íntima. Então, em primeiro lugar, nunca faça isso. A internet é um local, um ambiente cibernético que normalmente as pessoas se relacionam e não tem problema em relação a isso. Mas você percebe que aquela pessoa está querendo compartilhar imagens com você, mesmo que ela envie uma imagem para você, não troque imagens. Não é porque a pessoa está mandando uma imagem íntima para você que você vai enviar para ela. Você não sabe se aquela imagem íntima é realmente daquela pessoa que está do outro lado. Então, em primeiro lugar, não compartilhe imagens íntimas. Tá aí, dicas importantes que devem ser seguidas para evitar ser uma vítima desse tipo de crime. Só lembrando que a Operação Cativeiro Digital foi deflagrada nesta quinta-feira pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática aqui do Piauí e contou com o apoio também de policiais civis do município de Açailândia, no Maranhão, onde essas 4 pessoas foram presas e também cumpridos 5 mandados de busca e apreensão. E as investigações estão em pleno andamento. Joelson. Obrigado, Nájila. Nájila Fernandes, trazendo então as informações aqui para a gente sobre esse caso. Claro, fica essa lição para que não se compartilhe fotos íntimas. Esse é o ponto que toca a nossa postura, né? A nossa posição, a sociedade, que não possa fazer esse tipo que tome esse tipo de medida, né? De cautela nesse tipo de relação. E principalmente, minha gente, se você tiver sido vítima de um furto, se você tiver sido vítima de um roubo, se eventualmente você tiver tido seus dados roubados em algum lugar, procure a polícia imediatamente. Eu sei que a tendência nossa por medo, a tendência por ameaça é fazer logo um pagamento, ele tentar se livrar do criminoso de qualquer modo. Mas uma coisa eu digo para vocês, o que a gente vê das investigações policiais, o que a gente vê das ameaças que acabam em investigação da polícia é que não há que pare uma extorsão. Extorsão é poço sem fundo. Está sendo vítima de uma extorsão, não vai parar. Então é preciso que a polícia entre no caso. É preciso confiar na polícia. E esse episódio que a Nájila trouxe para a gente aqui é uma demonstração de que é possível confiar no trabalho policial. Então vamos fazer isto, tá?